Então, pessoal, vamos seguir com a matéria, né? Agora, a primeira lei da termodinâmica, nós chegamos até a parte envolvendo calor sensível, né? E calor de transferência, né? Calor de transformação, né? O calor latente também. Então, a gente segue agora com a primeira lei da termodinâmica, né? Que é uma lei super importante e engraçada, né? Que eu já até comentei. A primeira lei, ela surgiu antes, né, pessoal? Ela surgiu antes das outras, né? Da lei zero, né? E da segunda lei. Obviamente que antes da segunda lei todo mundo sabe que ela foi, né? Mas a lei zero, por exemplo, ela veio só é, depois da segunda lei, inclusive. Uma das curiosidades aí da área de termodinâmica, tá bom? Então, aqui nós temos uma proposta, né, que a gente vê na termodinâmica, só para a gente se situar. O termodinâmica é a ciência que trata, né, do calor e do trabalho, das características do sistema e das propriedades dos fluidos termodinâmicos, tá bom? Então, esses são os três patamares aí, né, de estudo, né, envolvendo a, envolvendo assim, né, a termodinâmica, tá? Então, basicamente, a gente tem as transferências de calor, né, que ocorrem, né, devido a uma entrada ou saída, né, de, de vibração, né, devido a esse movimento molecular, e também devido à influência externa através de realização de trabalho. A alteração das características do sistema, galera, envolve aquilo que eu falei também na primeira aula, que é a variação da energia interna, né? Então, como eu falei, a energia interna ela é o quê? É uma configuração do sistema. Eu comentei dentro da sala de aula lá, lembra, né? Faz muito tempo, né? Não sei se vocês se lembram disso, existia uma sala de aula onde todo mundo ficava ali, né? Cada um sentado na sua cadeira, e o professor lá na frente explicando. Olha só, a gente entende como um estado, né, termodinâmico inicial, aquele estado lá, quando, então, por exemplo, hoje às 8 horas da manhã, entraria na aula, estaria todo mundo lá, sentado, meio, né, com sono, meio cansado, pegou condução para chegar, né, aí bateu aquele sono durante o caminho, e aí você chegou a entrar na sala, né, estava um pouco escuro ainda, todo mundo meio com sono. Aí, com o passar do tempo, vai o quê? Vai aumentando o estado energético, né? Aí, para te dar mais ou menos às 11 horas da manhã, tá um calor danado, tá todo mundo agitado, né? Ou seja, foi alterado o estado do sistema e a energia interna também, né? Ou seja, a configuração, né? A configuração dos componentes termodinâmicos, né? Podemos dizer que vamos supor que cada pessoa seja uma molécula, né? Ali, né? Dentro de um ambiente, de um recipiente qualquer, que seria a sala, né? Então, essa movimentação, esse grau de agitação que foi percebido foi justamente porque a temperatura, né, do ambiente foi sendo alterada, né, devido à temperatura do tempo no dia, né, da meteorologia do dia. Por aí vai, né? Esses são alguns exemplos. E quando eu falo da propriedade dos fluidos termodinâmicos, é também propriedade de um fluido. Então, você tem, no processo termodinâmico, você tem fluidos que possuem temperaturas com características, né, de temperatura e pressão, né, que são ditos fluidos termodinâmicos. Tem características, né, de superaquecido, né, a água saturada, superaquecida, vapor superaquecido, tudo isso entra, mas aí já são agentes mais que envolvem, né, situações mais complexas também, tá? Esses caras aí, se vocês quiserem ler a respeito, né, são todos os principais, né, construtores aí, né, os grandes expoentes da termodinâmica, né, começando basicamente por Joule, né, Clapeyron também veio antes, né, nasceu um pouco antes, mas o Joule é um dos mais famosos aí, né,
Na verdade, o Carnot, né? Carnot veio antes, nasceu um pouco antes aqui, né? Mas todos esses, né, são um pouco... todos eles, na verdade, são contemporâneos, né? E trabalharam vamos dizer assim, em tempos, em tempos de desenvolvimento da termodinâmica, né? Então, como eu falei, Joule é o mais importante, por quê? Não tem essa questão de ser, assim, do ponto de vista da termodinâmica, ele é o mais citado, vamos dizer assim, o mais visto, né? Mas quem a gente ouve mais falar é o Joule, tá? Ele tem trabalhos mais, vamos dizer assim, mais que chegam mais, né, a maior parte das pessoas. Então, nasceu na Inglaterra, né, nessa época aí, no século XIX, né, e morreu jovem, né, jovem não, né, morreu aí, né, o pessoal não morria muito velho, né, antigamente, né? Enfim. Então, ele, em 39, ele descobriu, né, alguns experimentos com relação a trabalho, né, mecânica, eletricidade e calor. Ele fez o estudo com relação a, ao estudo de potência através, né, de um circuito, né? Ou seja, você com dada quantidade de corrente elétrica passando em determinado fio, você gera calor, né? Ou seja, essa taxa de transferência de calor ela é dada com uma potência, portanto, né, a gente utiliza essa expressão aqui, que é a expressão muito utilizada também através da lei de Ohm, né? Envolvendo a eletricidade. Aí o equivalente mecânico dele, né, ou seja, quando você tem a quantidade de calor em joule, né, você tem como transferir isso em forma de, descobrir isso em forma de calor, né, o que leva, então, à lei da conservação da energia, né, que é chamada, então, nós chamamos de primeira lei da termodinâmica. Tá? Isso em 1843. Já em 52, Joule e Thomson, né, que é um químico, né, Thomson, não, que é o Lord, eu confundi, é o Lord Kelvin, né, que é o chamado William Thomson, né. Então, ele junto com o Lord Kelvin, né, trabalharam sobre um efeito que chama, então, decréscimo da temperatura de um gás em função da expansão sem realização de trabalho externo. Então, aqui é uma expansão, né, a variação de temperatura, sem que houvesse, então, realização de trabalho, né, externo. Então, essas contribuições levaram ao surgimento de uma nova área da física, que é a termodinâmica. Então, para entender melhor, galera, essa primeira lei, é preciso compreender as características dos sistemas termodinâmicos e os caminhos percorridos pelo calor. Né? Os caminhos percorridos, né? Aí com um destaque para esse caminho, né? Pelo qual eles percorrem. Né? Inclusive, existe uma teoria chamada percolação, né? Que indica exatamente uma estatística avançada com relação a caminhos, né, em que, por exemplo, fluidos né, ou mesmo vibrações, né, ou mesmo, né, a energia possa percorrer um determinado material. Então, a percolação ela tem um ganho estatístico, que ela indica, por exemplo, se você, porque quando o material ele trinca, né, pega um material sólido, aquela trinca ela vai aparecendo, né, ela vai percorrendo aquele caminho, porque não percorre outro caminho, né? Então a percolação ela tem essas, ela é focada nesse estudo, né, como é percorrido, né, como a energia, né, no caso, ela escolhe, né, esses caminhos para serem percorridos. Aí a termodinâmica também dá, né, algumas respostas. Então no sistema termodinâmico a gente tem aqui
Então, nós temos aqui um exemplo, né, um peso, né, um êmbolo aqui, né, e uma fronteira do sistema. Lembra que a gente estudou também o que era sistema fechado, sistema aberto, né, e sistema isolado. Então, aqui nós temos uma fronteira do sistema, que é um sistema fechado, né. Ou seja, sistema fechado não há troca de material, né, de matéria, só vai haver troca de energia, tá? Então, aqui a gente tem um sistema fechado, um êmbolo e aqui o peso. Então, eu digo o seguinte, a certa massa é delimitada por uma fronteira, né? Aqui é a fronteira e a vizinhança, né, fica do lado de fora do sistema. Como a gente sabe, o sistema aberto não troca massa com a vizinhança, né? Como é que sistema aberto? Não, tá confuso aqui, né? Acho que misturou aqui, mas... Tem que corrigir isso aqui, galera. Teve fechado, esse sistema isolado. Aqui é o sistema fechado. Depois eu corrijo direitinho, não foi alguma confusão. Tá bom? Desculpa a confusão aí. Foi. Tá naquele outro slide, né, que eu passei para vocês. Eu tenho essas informações. Então, nós temos as variáveis de estado, né? Então, é transformação. Quando você tem, né, um dado gás, né, no estado 1, de estado. Estado P1, né, ou seja, pressão 1, volume 1, temperatura 1 e energia interna 1. Esse é o estado 1. Ocorreu a transformação, né? O quê? Você acendeu aqui uma vela, né, uma chama próximo do êmbolo do sistema do sistema anterior, né, como a gente viu, que tem um gás aqui dentro, né? E aqui você vê o que à medida que o calor, né, ele entra, né, e é absorvido pelo gás, né, ocorre aqui uma variação, né, do volume do gás dentro do êmbolo, então está sendo que realizado um trabalho, né, o gás está realizando um trabalho. Né? Então, por isso ocorre uma transformação, que é a transformação, então, dado como variáveis, né, de estado, que agora que está no estado 2, ou seja, no novo estado termodinâmico, como eu falei lá, né, galera? Você chega na aula, tá todo mundo quieto, tranquilo, 8 horas da manhã, aquele sono, né? E aí, à medida que a temperatura vai aumentando, né? Ou seja, vai ficando quente a sala, vai ficando agitado, você vai lá, toma um café e alguém conta uma piada, né? Ou seja, chega às 11 da manhã, tá todo mundo mais agitado, ou seja, houve uma mudança do estado termodinâmico também. É a mesma, nós podemos usar a mesma analogia aqui. Né? Ocorreu, então, uma variação do sistema, ou seja, ocorreu uma variação da energia interna, o gás agora tem uma temperatura maior, o volume aumentou, a pressão também foi modificada, tá bom? Com relação ao processo, então, o caminho é muito importante, né, galera? Então, olha só, quando eu falo na variação da energia interna, né, presta atenção nisso, hein? Quando eu falo da variação da energia interna, por exemplo, né, como eu falei, o estado energético do Tiago aí, vamos pegar o Tiago, da Cíntia, quando chegaram na aula lá para assistir a aula do professor, chegaram assim, essa aula, sei lá, né, vamos ver o que vai dar. Ficaram um pouco, tá um estado energético ali, mas, né, ou seja, não tô tão empolgado assim. Beleza. Aí, quando deu 11 horas da manhã, já estava todo animado. Não, legal a aula, gostei, isso aqui, entendi, beleza. Agora é o seguinte, que energia interna, quando eu falo, por exemplo, da energia interna, que seria a configuração do sistema, ela não está preocupada com o caminho, ou seja, como isso aconteceu, tá entendendo?
Então, eu tenho o estado energético 1 e o estado energético 2. Qual que é a variação da energia interna? É tanto, X acabou. Como isso aconteceu? Ah, foi porque a aula foi boa? Não sei. Ah, foi porque alguém chegou e distribuiu bombom para todo mundo, então todo mundo ficou animado, né? Comeu ali um doce, um negócio, ficou animado. Ah, não, porque, enfim, alguém contou, né, uma história engraçada. E, sabe, esse tipo de alteração do estado energético, vamos dizer assim, né? Se chama processo. Então, no caso do gás, foi por quê? Ah, voltando aqui, né? Ah, foi porque você provocou, então, uma quantidade de calor aqui, né? Você colocou uma chama. Ah, não, foi ao invés da chama, foi, por exemplo, devido a uma força externa que foi aplicada aqui, né? Aumentaram, então, enfim, né, você alterou o volume, alterou, então, a temperatura devido usou a chama, não, ao invés da chama você usou uma resistência, entendeu? Ou foi o próprio calor do ambiente que fez com que o gás se expandisse. Certo? Não importa. Independente de qual calor você utilizou ou o trabalho que foi realizado, a variação da energia interna ela vai ser sempre a mesma, entendeu? Se você pegar do processo, né, estado 1 para o estado 2, eu não preciso saber como foi o processo. Vocês entenderam isso? Estão acompanhando aí, pessoal? Então, eu tinha um estado termodinâmico 1 com energia interna, né? Energia interna 1. No meio do caminho aconteceu um monte de coisa. Aí você chegou no estado termodinâmico 2. Seria a energia interna 2. Não importa como que isso aconteceu, eu só sei que houve uma variação de energia interna. Aí não, aí se você quer saber com relação ao processo, aí você vai ter que falar assim, peraí, o calor foi gerado como? Ah, o calor foi gerado porque você acendeu uma chama lá, uma vela. Ah, tá. Mas poderia ter sido o quê? Uma, uma resistência, poderia ter sido o ambiente, né, a temperatura do ambiente, então poderia ter sido um trabalho realizado, né, ou seja, alguém foi lá e puxou o êmbolo para cima, ou apertou ele de alguma maneira, enfim, né, isso tudo tem a ver com o processo, mas o estado termodinâmico, né, a gente fala, está ligado exatamente à energia interna, tá? Então, os processos, né, são isotérmicos, isobáricos, isovolumétricos e adiabáticos. Então, a gente já viu isso aqui também, não vou parar muito, né, mas durante a transformação ocorre, né, no isotérmico. Sabe, tem a temperatura constante, a pressão é constante, isobárico, isovolumétrico ou isocórico é o volume constante, e adiabático, como eu falei, né, não há troca térmica, né, e então não ocorre, né, troca de calor com a vizinhança, né, adiabático. Então, nas transformações da primeira lei, o que a gente observa? Né? Se ocorrer uma variação de energia interna, né? no qual você tem um volume do gás é V1, né? também, então você tem aqui um estado, né, uma energia interna 1, e após você inserir uma quantidade de calor no gás, né, dentro do sistema, né, tem um sistema fechado, né, como lá estava alterado, né, por isso que eu corrigi, né, aquele slide. Então, o que a gente vai ter? Quando o sistema realiza trabalho, né, ele é dito então um trabalho positivo, tá vendo? Então, maior que zero, né? Então, o sistema é quem? É quem está aqui dentro, viu, pessoal? Repara que a gente não está falando da vizinhança. Então, a vizinhança é que está aqui fora e o sistema que está aqui dentro. Então, se o sistema faz alguma coisa, ele é positivo, né? Então, se o sistema recebe, né, ou seja, se o trabalho aqui, né, vai ser um trabalho que vai diminuir, né, que vai ser aplicado sobre o gás, né, vindo de fora, ou seja, diminuindo o volume, por exemplo, você tem, né, um sistema que sofre, né, que recebe trabalho.
Quando o gás recebe calor, tá vendo? O calor está entrando aqui dentro do sistema, então ele é positivo. Quando ele perde calor, né, para o ambiente, ele é negativo. Ou seja, né, a gente tem que a primeira lei, galera, é dada como ΔU, que é igual a Q menos W. Tá? Q menos W, tá bom? Muito bem. Portanto, a nossa energia interna vai ser igual ao calor menos o trabalho. Tá? Essa é a nossa expressão. Relaciona bem, né, a característica, né, inicial aí que a gente pode ver sobre o enunciado da primeira lei. Então, ΔU, né, ΔU é igual, né, a quantidade de calor que entra no sistema, né, podemos pensar, já que é positivo, né, menos o trabalho, né, realizado. Tá? Aqui eu quis colocar essa figura justamente se a gente tem, né, agora um reservatório, né, reservatório térmico, para poder entender através dessa figura aqui, né, e você tem um isolamento, né, tá vendo? Bastante, né, bem isolado aqui. Aqui em cima você tem um recipiente cheio de esferas de chumbo, tá? E aqui dentro do recipiente você tem um dado gás, né? E aí você tem aqui embaixo um reservatório térmico, né? Ou seja, né, que você pode então provocar aqui um controle de temperatura, um ajuste de temperatura aqui. Então, aqui, podemos controlar a transferência de calor ajustando a temperatura. Então, à medida que você controla a temperatura aqui do reservatório, né, vai influenciar sobre, né, a quantidade de calor que entra no sistema. Tá? Então, olha só, né, esse gás confinado, né, dentro do cilindro, com ângulo móvel, então certa quantidade de calor pode ser adicionada ou removida do gás, regulando exatamente a temperatura do reservatório térmico ajustável. Está aqui. Certa quantidade de trabalho pode ser, então, realizada pelo gás ou sobre o gás. Né? Então, repara, pode ser realizada pelo gás, ou seja, né, a gente viu o trabalho positivo, ou sobre o gás, que é levantando ou abaixando, né? No caso, sobre o gás seria negativo. Então, no primeiro caso, olha só, vamos observar, né? O gás passa, então, vamos observar caso a caso, né? São 6 casos, né? Então, vamos observar agora os gráficos, que são importantes, ó. Então, a área sombreada, né, ela representa o trabalho, né, realizado por um sistema ao passar de um estado inicial para um sistema final. Cortou aqui um pedacinho. Deixa eu ver. Sistema, cadê? Ficou cortado. Até o final, mas é porque ficou um pedacinho ficou de fora. Para o sistema ir, né, de um estado inicial para um estado final. Portanto, então o que a gente tem? Né? O gás passa de I para F, nesse primeiro caso, ó, o gás passa de I para F, no inicial para final, e realiza um trabalho positivo. Então, repara como vai ficar o gráfico. Ó, você tem aqui, né, a pressão no gás, né, aqui interno, né, você tem que a pressão estava no estado, né, inicial I, e houve uma realização, né, de trabalho de expansão. Por quê? Por que de expansão do gás? Porque ele passou, ó, de um volume que estava aqui no início para um volume maior, né? Ou seja, o volume aumentou, portanto, então o trabalho é positivo. Então, numa relação termodinâmica, a gente entende que esse gráfico aqui, né, ele representa, né, exatamente essa expansão do gás com um trabalho positivo, né, indicando que esse processo aqui, ó, esse caminho que segue é dado como processo, né, para que ele chegasse nesse estado final. Agora, no caso B, ó, o gás também passa, né, de I para F, mas ele realiza, né, um trabalho maior. Olha só, o gás também passa de I para F, mas realiza um trabalho
Então, olha só, nesse caso, a gente também está entendendo que houve, né, uma mudança de com a pressão constante, né? Houve então uma mudança de pressão constante, porém, né, ele teve uma mudança de pressão constante, ou seja, o volume foi alterado, né, sem que houvesse mudança de pressão, e logo depois houve também uma mudança de pressão, né, para chegar no estado final, então de A, né, até F, houve uma mudança de pressão sem que houvesse mudança de volume. Nesse caso você também tem, né, um trabalho positivo, tá bom? Agora, no terceiro caso, o que a gente pode ter? Também relacionando pressão e volume, né? Todas pressão e volume né, nesse caso específico do êmbolo aqui. Estamos destrinchando, né, esse caso a caso, né, como a gente interpreta, né, essa situação de um cilindro com gás, um êmbolo, né, móvel. No terceiro caso, a gente pode ter agora, né, que o gás também passa de I para F, mas realiza um trabalho menor. Então, ele varia a pressão, né, sem que houvesse mudança no volume. E aí, a partir do momento que ele começa a variar o volume, né, ele vai realizar o trabalho, tá, pessoal? E esse trabalho vai ser positivo, né, ele é positivo, só que ele é menor, tá vendo? Porque aqui embaixo é a área, né, sobre esse gráfico do processo, tá vendo? É que representa, né, essa quantidade de trabalho realizado. Então, nesse caso, nesse último caso, é um trabalho menor, né, comparado a esse outro. Então, em algumas situações você pode ter, então, que ele variou a pressão, né, mas o volume permaneceu o mesmo. E aí, por exemplo, à medida que ele começa a mudar o volume, né, que sim você vai ter uma variação realmente, né, em relação ao trabalho ali, né, uma variação de trabalho mesmo. Então, o quarto caso é com relação. Só um instantinho. E aí, pessoal, voltando aí. Desculpa aí, viu? Tive que dar uma paradinha, né? Coisa de home office, né?
Então, a gente entender, a gente vai entrar em detalhe, né, nessas coisas, só mostrando os gráficos mais comuns, né, pessoal? São os tipos de situação mais usuais aí na análise dos gráficos em relação à primeira lei. Então, aqui o quarto caso é o seguinte: a gente pode controlar a quantidade de trabalho, tá? E tem um ciclo, né, onde você pode variar, né, tanto a pressão sem que haja mudança no volume, né, aumentando a pressão ou diminuindo, né, a pressão, como a gente viu aqui, né, aqui a gente fez dois casos de diminuição da pressão, né, mostrando que em um caso você tem uma quantidade de trabalho maior dentro do outro, mas aqui no quarto caso você tem a variação, né, positiva, né, com um ciclo envolvendo, então, aumento da pressão, aumento do volume, depois diminuição da pressão até o estado final, ou você pode ter uma diminuição da pressão, aumento do volume, né, até uma pequena variação da pressão no estado final, aqui F. Depois você pode ter, ao passar de F para I, né, no caso de voltando, né, agora o caminho contrário, né, voltando ao estado inicial, então o gás realiza um trabalho negativo. O trabalho negativo é o seguinte, né, aqui a gente viu, né, no exemplo, né, trabalho negativo que o sistema sofre trabalho, ou seja, vai ocorrer que no sentido contrário, né, o gás vai o que vai comprimindo, né, o gás vai voltando a ter um volume menor, então é o que acontece. Então ocorreu que uma mudança, né, onde o volume foi diminuindo e à medida que o volume foi diminuindo, a pressão vai aumentando. Bom, né, então foi o caso, né, no sentido contrário aqui do caso A. Na letra F a gente tem então aqui um ciclo, né, no sentido horário, corresponde a um trabalho total positivo. Então, um ciclo que percorre então, né, então indo, por exemplo, né, do estado inicial para o estado final, né, havendo uma mudança do volume, né, e variando também a pressão, como a gente vê aqui, né, esse valor, né, no ciclo, sendo ele no sentido horário, né, ele é dito então como um trabalho positivo. Tá? E reparem, pessoal, reparem que o trabalho é positivo, mas a energia interna é nula, tá bom? Então esse é outro detalhe, porque se você vai para o estado, estado inicial para o final, depois do estado final para o inicial, o seu, teoricamente, o seu gás ele volta ao estado inicial. Ele volta ao estado inicial, ou seja, não houve mudança da configuração do sistema, porém houve que um processo de um processo cíclico no qual houve uma realização de trabalho, tá? Então é interessante, né, para vocês observarem isso, que não houve mudança do estado termodinâmico, porém houve uma realização, né, de um processo, exatamente porque houve realização de trabalho, tá bom? Então, agora entrando mais detalhes sobre essa questão, né, dos ciclos também, então a gente observa o seguinte, ó, na variação da energia interna, quando a gente tem, né, o calor entrando no sistema, né, do ponto de vista da primeira lei, se não houver, então, mudança, né, com relação ao volume, ou seja, o sistema ele é fixo, né, com paredes rígidas, o que vai acontecer? A temperatura do gás, porém, não vai haver trabalho realizado. Um barulheiro aqui, né, galera? Teve esse barulho aqui. Vamos fazer o quê, né? Então, houve aqui uma expansão, né, o gás ele expandiu aqui internamente, mas ele não provocou volume, né? Não alterou o volume do gás. Portanto,
houve uma variação de energia interna apenas a partir da quantidade de calor que foi absorvida pelo gás. Ou seja, né, a energia interna depende apenas da variação de temperatura. Variou a temperatura, galera, variou a energia interna. Basicamente é isso, tá? Variou positivamente a temperatura, a energia interna também variou positivamente. Variou negativamente, a energia interna é negativa. A variação da energia interna é negativa. E se é nula, né, não houve, então, variação da energia interna. Isso é super importante, tá? Esses três, principalmente a primeira, né? Como eu falei, né? Isso aqui sempre é muito determinante com relação aos exercícios. Então, ocorre que a energia interna depende apenas, né, dessa variação. Então, ou é uma variação de estado, né? Como eu falei, ó, eu acabei de explicar para vocês. A energia interna ela não depende do processo. Eu não quero saber se houve variação do trabalho, não, enfim, se houve trabalho no houve. Eu quero saber se houve variação de um estado para outro, né? Ou seja, ela não depende do caminho que seguiu, né? Então, a energia interna de um gás é função apenas da temperatura absoluta T. Tá? Agora, vamos observar esse caso aqui da panela de pressão. Então, o calor que, né, passa pelas fronteiras de um sistema, né, o calor, né, que passa pelas fronteiras do sistema depende do processo. É verdade? Olha só. Então, aqui você tem uma panela aberta, né? Aí cozinhando as batatinhas, né, pelo jeito. Aí aqui, no segundo caso, você tem uma panela de pressão. Então, aqui o gás é confinado, né? O vapor fica superaquecido, né, provoca que há um aumento, né? Você tem um aumento da temperatura interna, né, do sistema, justamente porque o vapor que está aqui dentro, né, ele está sob alta pressão, e devido a essa alta pressão, você possui, então, também o quê? A possibilidade de aumento da temperatura do sistema em si, né? Lembrando que o vapor ainda permanece, se fosse em uma situação aberta, né, esse vapor que está aqui, ele tem a mesma temperatura da água em ebulição. Mas nesse caso, como você tem a variação da pressão, a variação da pressão provoca, né, um aumento da temperatura. Então você tem uma alteração, né? Como aqui a gente está a pressão é a pressão atmosférica, né? É diferente da pressão interna aqui da minha panela de pressão. Por isso que ela tem ela aumenta, né, a velocidade de cozimento, justamente porque aumenta a temperatura e a pressão são alteradas, né? Então, com isso, galera, olha só, quando a gente tem novamente o êmbolo, né, ele estava aqui, né, numa posição e esse êmbolo variou, ou seja, andou uma distância d, né? E aí o volume foi de V1 para V2. Aqui a gente tem a área, né, do êmbolo, ou seja, a área de contato. Lembrando a primeira lei, olha só, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. O trabalho atravessa a fronteira. O trabalho que atravessa a fronteira depende do processo? Então, essa é a perguntinha que fica, né? O trabalho que atravessa a fronteira depende do processo? Lembrando que quem que é o trabalho? Segue a setinha. Ó. O trabalho lembra que o trabalho é sempre força vezes distância. Só que quem que é força? A força expliquei isso, né? Teve uma aula que expliquei isso para vocês. Faz tempo, mas a gente vai relembrar. Ó, quem que é a força? A força é dada pela pressão, né? Pressão é sempre dada. Pressão é sempre igual a sempre igual como força
pela área, né? De contato, né? Contei a história para vocês aí, né, do colchão de pregos, né? É um banquinho de pregos, né? Isso já deve ter ido em alguma museu de ciência, né? Ou então a força, né? Mas a força é igual a pressão vezes a área. Nesse caso aí, a área, né, pessoal, tá como S, tá vendo? A área do êmbolo. Né? Então, ó, a força é a pressão vezes a área é a área do êmbolo. Quem que é a área? A área é base, né? Aqui a gente tem como o S, que é exatamente o quê? A distância, né, percorrida, perdão, então é a área do êmbolo, então a área, né, a gente substitui a força aqui dentro da equação do trabalho, né, então a gente sabe que a força é igual a pressão vezes a área, substituindo aqui dentro fica o seguinte, pressão vezes a área vezes a distância. A distância, lembra a força, né, que foi aplicada sobre o êmbolo, né, deslocou, né, fez o êmbolo andar, né, essa distância D. Então, é por isso que houve trabalho realizado. Mas aí a gente vai determinar que a força é a pressão vezes a área e a distância é exatamente essa distância, né, de V1 para V2. Olha só, o V1, então a minha pressão vezes a área, né, a força vezes a distância, só que a área vezes a distância, o que é a área vezes a distância? Né? Essa área aqui, vezes essa distância percorrida, vai ser exatamente quem? O volume, né, que variou, né, que aumentou aqui dentro do êmbolo. Tá vendo? A distância aqui, né? Então, esse pedacinho aqui de gás que aumentou foi exatamente o tanto, né, que variou de volume. Então, S vezes D é a variação do volume. Portanto, né, o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume, galera. Então, toda vez que a gente for trabalhar agora na primeira lei, lembre que o trabalho é sempre P delta V. Tá? P delta V. Vou até editar aqui esse negócio. Então, deixa assim. Né? Então, P de PR de pressão, né? Então, pressão vezes variação do volume. Ou seja, né, o trabalho depende de como a pressão e o volume mudam no processo. Tá? Então, o trabalho foi alterado e, portanto, mudou, né, a energia interna também do sistema. E o que isso quer dizer, né, com relação àqueles gráficos que a gente viu, né, que quando eu tenho um diagrama, né, de pressão vezes volume, que é aquilo que foi mostrado ali, para exemplificar, né, também, e aí situar vocês com relação aos gráficos, que esses gráficos são importantes, né, é que a gente tem, por exemplo, o estado 1, com pressão 1 e volume 1, certo? E esse caminho aqui, ó, o gráfico aqui é o quê? São valores nesse gráfico onde você teria, por exemplo, a mesma temperatura. Olha que interessante. Se você pegar qualquer ponto desse aqui, se você variar um pouco a pressão, um pouco o volume e tudo mais, qualquer que você faça uma variação de pressão para uma determinada variação de volume, a temperatura sempre vai ser a mesma, em cima dessa linha. Então, por conta é dado o seguinte, que aqui não houve, nessa linha todinha, não houve que variação da energia interna. Tá certo? Mesmo que você altere a pressão e o volume. Só que aqui você não vai ter variação, né, da temperatura. Olha, interessante. Agora, se você passa de 1.1, né? Então, vamos concluir, né? No estado 1, por exemplo, você tem, né? Como elas se relacionam. Então, lembrando que a gente está tratando de gases ideais, né? Tá aqui, ó, o diagrama, né, para um PV,
pressão, volume de gases ideais, né? Estamos tratando, claro, né? Vamos tratar de algo que a gente também possa se considerar mais, porque os critérios de gases reais são outros, né? Os gases reais são mais complicados. Aqui a gente trata de gases ideal, porque a gente, vamos simplificar, né? Vamos começar da parte mais, um entendimento mais ideal do sistema. Então, como é que ficaria essa equação de estado? Então, elas se relacionam, as variáveis se relacionam com o PV, ou seja, a pressão e volume, né, se relacionam através dessa expressão que é a equação dos gases ideais, né, o qual o número de mols, né, é N, R é a constante dos gases, né, aqui, 8,31 joules mol Kelvin, ou 2 calorias por mol Kelvin, vezes a temperatura T1, que é a temperatura da isoterma, né? Bom? E, portanto, galera, em cada linha dessa você vai ter uma equação de estado. Então, nessa primeira equação 1, você tem P1V1, que é igual a nRT1. Nessa outra, você tem, então, uma temperatura maior, tá vendo? À medida que você vai passando de linhas, né, de isotermas, você entende o seguinte, toda linha vai ter a mesma temperatura, mas se você pular de uma linha, passar para uma linha, de uma linha para outra, a temperatura muda, né, obviamente, né? Então, nesse caso de mudar a temperatura, como é que fica? Olha, então agora, né, nós falamos aqui no processo isotérmico, né, esse aqui é um processo isotérmico, as isotermas, agora nós vamos entender o processo isovolumétrico, como ele funciona. O isovolumétrico a gente tem que uma transformação de volume constante. Nesse caso, ocorre que você vai tratar, né, da expressão, tá vendo? Lembra do valor da que macete, né? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico a volume constante vezes a variação de temperatura. Certo? Então, a variação de temperatura lembrando no mesmo gráfico, é o que? Quando você passa de um estado termodinâmico T1, né, 1 para um outro valor de temperatura T2. Então, de 1 para 2, você está... Repara, galera, que você não está mudando quem? O volume. Ó, o volume está preso aqui embaixo. O volume é aqui no eixo X. Aí está na mesma linha, ó, subindo, né, reto, sem que você modificar esse volume. Então, na transformação de temperatura, você pode ter uma transformação de temperatura e transformação de pressão sem que haja variação do volume. Como isso acontece? Então, na primeira lei da termodinâmica, o que a gente vai entender aqui? Se não houve variação de volume, né, não houve variação do trabalho. O trabalho é zero, ou seja, o ΔV é zero, né? Ó, a transformação de 1 para 2, daqui, né? Estou pegando o contrário. Então, a transformação de 1 para 2, aqui, né? Com volume zero, volume invariável, ou seja, isovolumétrico, variação do volume é zero, portanto, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, dentro da expressão, a expressão envolvendo a primeira lei, né? Você tem que W é igual a zero, portanto, a energia interna é igual ao calor. E sendo que o calor é esse cara aqui, né? Aqui já, ó. É o mesmo calor que a gente aplicou lá nas nossas atividades anteriores. Então, olha só, no processo isobárico, né? Agora com pressão constante, como é que ficaria? Então, ó, existe uma expansão isobárica, onde dentro desse próprio gráfico que a gente está estudando, você vai de um ponto A para um ponto B, ou seja, não modificou, né? Porque a pressão está no eixo Y, então não modificou a pressão, modificou apenas a pressão, ela é constante, mas ela é diferente de zero, né? Reparem isso. Então, se houver uma variação da pressão, perdão, uma variação do volume, a pressão constante, né? Isso implica no seguinte, ó, eu vou ter uma quantidade de calor, né? Com calor específico, a pressão constante, então tem que ser considerado o CP, né? Indo de um ponto A para um ponto B. E aí a gente fica com o seguinte, ó, existe então uma quantidade de calor, né? Existe também um trabalho realizado, né? E existe uma mudança da energia interna. Então vai haver essas três transformações.
nesse caso, né, os processos isobáricos, você considera os três termos, né, a variação da energia interna, o trabalho e o calor. Né, só que o calor ele está a pressão constante. Tá? Olha só, no processo isotérmico, a transformação de temperatura é constante, certo? Aqui você tem o caso do êmbolo, né? Como a gente mostrou. Ele pode se movimentar lentamente, né? De maneira que você tenha uma variação da pressão e do volume sem que haja variação da temperatura, né? Então, a gente já mostrou isso, e seria então exatamente nesse caminho, né? Nesses caminhos isotérmicos aqui, que seriam essas linhas, né? Então, com isso a gente tem que todo o calor ele é convertido em, tá vendo? Todo o calor é convertido em trabalho, né? Então, se não há variação da temperatura, ou seja, não há variação da energia interna. Isso. No processo adiabático, então, né, agora para a gente finalizar essa parte dos processos, não ocorre, né, troca de calor. No processo adiabático não há, né, troca de calor, então a transformação ela ocorre sem troca de calor. Como isso ocorre? Então, ó, por exemplo, se você movimentar rapidamente o êmbolo, né, você vai ter uma quantidade de calor próxima de zero, né? E se ocorreu isso próximo de zero, ocorre que o processo ele ocorre tão rápido que o sistema não troca calor com o exterior. Não vai haver passagem, né? E aí, ocorre que a primeira lei, ela agora funciona o seguinte, o calor, que é zero, e a energia interna, né, ela é convertida, a energia interna, ela ocorre, porém, ela é toda convertida em trabalho, né? Então, indo, por exemplo, você diminuindo o volume, no caso, partindo de uma temperatura T1, né, em um volume 1, diminuindo o volume para T2, V2, você vai ter o quê? Um trabalho, no caso, vai diminuir o volume, então o gás vai sofrer, né, uma compressão, e essa compressão, né, indica então que o trabalho foi negativo, né? Portanto, a variação da energia interna também é negativa. Você entende como uma variação de energia interna é negativa. Então, você está indo, né, no estado final menos inicial, e, portanto, você calcula também o trabalho através desse gráfico, né, da área do gráfico aqui. Então, nesse caso, ocorre uma compressão adiabática, o trabalho transforma-se em calor. Né? Só se tiver alguma dúvida, né, estou indo um pouco rápido aqui, mas vocês podem realmente me perguntar. Né? Agora, se tiver dúvida também depois, né, nós podemos conversar a respeito dessa, né, após o término, né, nós vamos conversar a respeito desses ciclos aí, né, e da primeira lei, né, de forma geral. Agora, quando você tem processos cíclicos, né, como isso ocorre? Já estamos acabando, mas aqui é uma última parte, né, a gente vai entrar em gases, teoria de gases, né, que seria mais para frente. Então, só para a gente entender um pouco o ciclo, né, como ocorreria esse ciclo, o ciclo ele tem, né, vários processos acontecendo ao mesmo tempo. Então, olha só, o primeiro ciclo ele ocorre, né, com a energia interna. Então, você tem no qual a energia interna do ciclo ela é igual a zero, porque a temperatura, né, do ciclo todo, né, permanece a mesma, ou seja, a temperatura final é igual à inicial. E, só que, no caso, lembrando que para um estado termodinâmico, né, não ocorreu, né, mudanças, né, do estado termodinâmico, porque se você vai então, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1, você volta ao estado inicial. Então, não houve mudança. Né? Porém, houve o quê? Um processo. O processo ele foi diferente de zero, não é o mesmo. Então, ocorreu o quê? Uma somatória do calor. Você, por exemplo,
pode ter aplicado calor aqui, depois o calor diminuiu, né, nessa região, e depois aumentou, enfim, tudo isso vai ser dado como uma somatória, né, do calor, na quantidade de calor no ciclo. Né? A mesma coisa você tem com relação à área, né? E essa área interna aqui do ciclo é exatamente o trabalho que foi realizado. Então, o trabalho realizado é somatória, né? Da área toda, né? De 1, 2, 3, 4 e 1. Então, a primeira lei diz o seguinte, que se não houve, né, variação do ciclo, variação de energia interna no ciclo, né, o calor, né, total do ciclo é igual ao trabalho realizado. Então, nesse caso, o sentido do ciclo é importante, porque quando você tem um ciclo positivo, né, você tem também o calor positivo. Então, o sentido do ciclo, né, no diagrama PV, né, é dado como horário, nesse caso horário aqui, né, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 1, ele tem trabalho positivo e calor positivo. Então, o sistema ele recebe, né, uma quantidade de calor e entrega, né, trabalho. Então, ele está recebendo calor e está aplicando, né, esse trabalho, né, sobre a vizinhança. Então, pessoal, esse aqui é o nosso exercício, tá bom? Eu acho que dá para a gente resolver ele ainda hoje, né? Eu acho que a gente deve resolver ele hoje, tá? Justamente porque a gente não tem aula semana que vem, tá bom? Então vamos lá, né? A gente tem 15 minutos. Pessoal, tem dúvidas? Eu sei que foi um pouco rápido, vamos tentar, né, aplicar isso. Tem muita informação. Vamos tentar, né? Vamos tentar aplicar, então, esse raciocínio da primeira lei. Não é muito difícil, né, pessoal? Basta a gente interpretar, né, com calma os resultados, né, os ciclos, né, e relacionar, né, a energia, estudo dos estados termodinâmicos e das constantes que nós temos em mãos. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa, acho que vou ter que abrir aqui, porque eu não tenho. Deixa eu fazer o seguinte, nós vamos parar essa gravação, vou colocar a solução também.